Ela, poesia colorida e bela, juntando tudo faz uma amarela, e dentro dela estamos nós também, nós também, nós também, e dentro dela estamos nós também, e dentro dela estamos nós também. É só olhar.
nascer. Tua mão, sem desgarrar como a ovelha que se perdeu. na sua casa, muitas moradas, quero ir pra lá e ficar. Estarei pronto sempre trabalhando quando me chamar. Na sua casa, muitas moradas, quero ir pra lá e ficar. Estarei pronto sempre trabalhando quando me chamar. Antes de ir, quero mostrar ao meu irmão E Deus é amor, é esperança, Ele é perdão. Antes de ir, quero mostrar ao meu irmão E Deus é amor, é esperança, Ele é perdão. na sua casa, muitas moradas, quero ir pra lá e ficar. Estarei pronto sempre trabalhando quando me chamar. Na sua casa, muitas moradas, quero ir pra lá
aparelho celular se encontra desligado no modo silencioso, para iniciarmos a nossa reunião. Vamos fechar os nossos olhos para podermos abrir o nosso coração, a nossa mente, para podermos sentir o Mestre Jesus nesse ambiente, com o seu coração iluminado, deixando cair sobre cada um de nós as bênçãos infinitas do seu amor incondicional, trazendo a serenidade às nossas aflições, trazendo um amparo para as nossas angústias e nos trazendo o fortalecimento das nossas forças para que possamos enfrentar as nossas dificuldades. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pelo dia de hoje e pelas bênçãos que nós recebemos do seu coração infinito, da sua bondade e da sua misericórdia. Em todos os momentos da nossa existência, em todos os lugares em que nós estivermos, Ele sempre está enviando seus mensageiros de luz para nos auxiliar na nossa caminhada, para nortear os nossos passos, iluminar os nossos caminhos. Por isso, Senhor, nós somos eternamente gratos por tudo que recebemos da sua infinita bondade. Abençoe, Senhor, cada um de nós que aqui nos encontramos. Abençoe a nossa companheira Lívia, que carinhosamente trouxe o estudo desta noite sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que veio clarear os nossos caminhos e que veio nos mostrar os caminhos do amor. E assim, Senhor, nós te pedimos a tua permissão para iniciarmos a nossa reunião com o amparo dos mentores espirituais desta casa e, acima de tudo, com a permissão e a proteção de Deus, o nosso Pai Criador. Que assim seja, graças a Deus. A palavra, nossa companheira Lívia. Irmão, boa noite a todos. Que nós possamos, recebendo estas orientações, colocarmos em prática em nossa vida, porque Jesus é aquele que ilumina os nossos caminhos e nos fortalece. Nesta noite, nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, que nos fala bem-aventurados os puros de coração. E do itens 11 a 17. E esses itens, eles nos trazem algo que geralmente nos alcança com frequência. E nessa mensagem que está no livro da Esperança, este livro, ele nos traz mensagem de Emmanuel, que foi o Espírito auxiliar, o mentor de Chico Xavier, e ele, então, ele baseia nessa obra os textos no Evangelho segundo o Espiritismo. E esta mensagem de hoje, ela foi psicografada por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, e ela nos traz um texto que nos chama a atenção, porque nos traz uma reflexão profunda sobre a necessidade dos desafios no nosso cotidiano. Porque esses desafios, eles fazem com que nós nos amadureçamos e consigamos evoluir espiritualmente,
porque este é o objetivo de todos nós. Então, Emmanuel, ele nos traz as colocações de Jesus que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. E ele inicia esse texto nos trazendo uma lição do Cristo, uma máxima de Jesus, que nos fala sobre o escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Aí a gente já pensa logo, tem gente fazendo coisa que não deve, sabe que não deve fazer e faz assim mesmo. Então esse aí já está com a cartinha marcada para onde ele vai quando ele retornar para o mundo espiritual. E qual de nós não provoca escândalos? Essa palavra ela tem origem em vários idiomas, né? E ela também depende muito de como ela está sendo usada para que a gente compreenda este escândalo. Né? Para nós, geralmente, a gente pensa que é aquele alarido que se faz das coisas erradas que alguém está fazendo por aí e só falta colocar, né, na mídia. Mas, na verdade, quando Jesus nos fala deste escândalo, ele está falando sobre as coisas que nós trazemos do nosso íntimo, que nos coloca distantes da lei de Deus. Porque todas as vezes que nós nos distanciamos da lei de Deus, que é a lei natural, a lei de amor, nós, com certeza, vamos caminhar por estradas que trazem a dor para o nosso espírito. E esta dor é justamente o sinal de que nós estamos fora do caminho. Então vejamos como é importante nós prestarmos atenção naquilo que nós recebemos de orientação, até mesmo do nosso corpo físico, até mesmo das lições que nos chegam, porque sempre há em cada uma oportunidade de iluminação para o nosso ser. Então, Jesus nos fala que é preciso que haja escândalo no mundo, porque, imperfeitos como são na terra os homens, se mostram propensos a praticar o mal. Então, Kardec nos traz esse esclarecimento com relação à palavra do Cristo. E ele nos fala, porque árvores más só maus frutos dão. Mas nós temos que pensar também, se nós temos as sementes e podemos escolher aquelas que nós vamos lançar à terra, por que deixamos que todas caiam nesta terra? E muitas vezes ainda adubamos aquela semente que não é boa. Por quê? Porque faz com que o nosso ser, enquanto estamos encarnados na terra, se sinta orgulhoso, vaidoso e, mais ainda, egoísta com relação ao seu próximo. Então, essas sementes não são boas sementes, porque elas trarão no futuro dores para o nosso ser. Então, é preciso que nós tenhamos muita atenção, porque às vezes nós temos um ato de muito orgulho com relação a nós, mas nós temos que observar até onde nós deixamos, né, que esse vício, essa má qualidade, afete o nosso próximo, porque é aí que está aquilo que não é bom, é o fruto ruim que nós plantamos. Então, é importante que nós tenhamos esta atenção. E Kardec, então, ainda nos lembra, deve-se, pois, entender por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e que não haja para estes a obrigação de praticá-lo. Ou seja, por que nós fazemos coisas que não são boas? Porque fazemos no impulso dos nossos sentimentos inferiores. O egoísmo faz com que a gente
se observe de uma forma diferente e tenha para com o nosso próximo um valor também diferente. Então, este sentimento faz com que a gente, ao invés de iluminar os nossos passos e buscar o nosso companheiro, nós fazemos justamente o contrário. Nós caminhamos na sombra desta imperfeição e fazemos com que aqueles que nos observam possam também errar, assim como nós. Então é preciso que nós tenhamos este cuidado especial para que nós não sejamos alguém que vá causar escândalos, ou seja, fazer com que o erro que nós cometemos chegue ao coração do nosso irmão e o fira. Então nós vamos estudar com Emmanuel e Jesus aquilo que é importante para todos nós. O mal, então, é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticar. Então vejamos como é importante nós termos a atenção dos nossos fazeres. Qual é o sentido do escândalo? O escândalo, ele não é apenas o ato que choca a sociedade, mas é qualquer ação que decorre das imperfeições humanas e induz ao erro ou ao tropeço. Então, essa indução também é para nós, porque muitas vezes nós vamos no ímpeto daquilo que nos motiva, sem observar as consequências que virão, sem pensar nessas consequências. Então, quando Jesus nos chama a atenção para o escândalo, ele fala, é necessário que haja, ou seja, para que nós reconheçamos o erro, nós vamos muitas vezes trabalhar com aquele erro, para que nós possamos compreender a dor que ele causa. Mas também observando o nosso próximo, assim como somos observados pelos outros, nós podemos errar, justamente porque não analisamos, não pensamos, não refletimos de acordo com as consequências que virão daqueles atos que são cometidos. Então vamos lembrar também que Jesus nos chama a atenção para que nós tenhamos esta percepção de que não são apenas os nossos atos que nos levam ao erro, porque nós erramos pelos pensamentos, pelas palavras e pelas ações. Então, são 3 campos de trabalho onde nós precisamos vigiar e ter o cuidado ao lançar aos nossos irmãos aquilo que está dentro do nosso coração. Porque tudo aquilo que nós deixamos externar, ou aquilo que nós pensamos e é percebido espiritualmente, faz parte da nossa obra. E como não somos perfeitos, a nossa obra ainda é muito imperfeita. Então nós erramos pela nossa imperfeição. E precisamos buscar no nosso caminho o acerto desses momentos que são para nós desafios que virão. Os escândalos, então, são consequências dos vícios, das imperfeições, do atraso moral, da nossa invigilância e da ignorância que temos com relação às leis de Deus, tendo como efeitos as existências educativas e corretivas em reencarnações mediante provas e expiações relacionadas aos escândalos praticados. Então vamos aqui substituir essa palavra escândalo pelos nossos erros, mesmo que sejam observados apenas por nós depois. Porque eles nos afastaram da lei de Deus. E onde nós vamos buscar o entendimento com relação à lei de Deus? Nos dizem os Espíritos que a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Então nós podemos não compreendê-la claramente, mas nós identificamos o nosso erro
quando nós o cometemos, relacionando aquilo que está intimamente em nosso espírito. Então vamos lembrar que o nosso caminho não começou nessa existência. Nós temos uma longa jornada passada e vamos, através da oportunidade da reencarnação, eliminando estes vícios do nosso espírito através da observação dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Porque a gente só vai se conhecer se a gente prestar atenção naquilo que a gente faz. E o segredo, justamente para errarmos menos, é nós nos conhecermos mais. Então, às vezes, a gente pensa que se conhece, mas existem coisas que estão profundamente silenciadas no nosso ser, para que nós possamos buscar esta retratação dessa existência e podermos, então, modificar essa atmosfera íntima, fazendo com aquilo que era um erro, nós possamos torná-lo uma luz para o nosso ser. Então, esse conceito de escândalos, ele se refere a todo ato que vai contra a lei divina ou a lei moral, que é a mesma coisa, servindo para nós como um aprendizado e é fruto da imperfeição humana. Então, nós já sabemos que nós não somos perfeitos, mas a gente se acha sempre melhor que o outro. Parece assim que a gente já subiu muitos degraus e às vezes nós estamos abaixo daquilo que analisamos de forma negativa. Então, o destino de todos nós é a busca da perfeição relativa. E nós vamos, na figura, na presença, na pessoa do Cristo, encontrar este modelo, este guia, conforme a espiritualidade nos orienta, sabendo que os seus ensinamentos e os seus exemplos servem como um roteiro para a nossa vida, para que nós possamos evoluir moral e espiritualmente. Então, Jesus é justamente aquele que nós devemos seguir, buscando sempre a força do amor para movimentar as nossas energias. O escândalo, então, no sentido evangélico e no olhar da doutrina espírita, ele representa este mal moral, os vícios e os tropeços causados pelas nossas imperfeições, em desarmonia com as leis de Deus. Então, a inovabilidade, o que há aí de diferente? Jesus apontou que os escândalos são necessários na Terra, justamente porque o planeta ainda é habitado por espíritos em processo de evolução e aprendizado. Então, nós ainda precisamos de sentir a força daquilo que é negativo para que a gente receba um impulso e se coloque acima, que a gente vá mais além da nossa capacidade. E este ir além, ele precisa ser sempre baseado na lei de amor. Porque essa é a forma que nós temos para não sairmos desta linha, deste contexto que Jesus nos traz. E ele também é importante para o crescimento coletivo, porque o mal gerado por esses atos serve de experiência para que a humanidade perceba os próprios erros e busque a correção através do bem. Então, mas se eu tenho facilidade de identificar, né, o mal, geralmente é o mal que vem de lá para cá, né? Que chega em nós e nós achamos, este é o mal, mas nós também produzimos o mal. Como que nós vamos saber este bem, conhecer este bem? Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte que nos fala das leis morais, ele nos fala do capítulo que é destinado à lei divina natural. Lá nós temos o bem e o mal. Eles estão dentro deste item do bem e do mal, as perguntas 629 até 646.
E ele, a 630, eu coloquei duas perguntas aqui para a gente. Como se pode distinguir o bem do mal? Porque se eu não conheço o bem ou o mal, como é que eu vou saber o que é o bem e o que é o mal? Porque deve ser por isso que eu faço coisa errada. Mas os Espíritos respondem. O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. Não está dizendo aqui que o mal é o que não pertence à lei de Deus. Está mostrando para nós que todas as vezes que a lei de Deus é desviada por nós, no nosso caminho, esse desvio não é feito por outro, é por nós mesmos. As nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio nos dá a condição de escolher. E nem sempre nós escolhemos o melhor. Às vezes, porque, na maioria das vezes, o nosso olhar não está na vida futura, mas está nesta vida. A nossa observação daquilo que é importante é para o agora. Então, a gente acaba errando justamente porque a nossa visão não está aonde precisa estar, que é na vida futura. O Evangelho do Cristo sempre nos reporta a vida futura. E essa vida futura é a vida do Espírito, não é a vida do encarnado. Esta encarnação é sempre a oportunidade para o nosso crescimento. Então ele nos fala: assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E geralmente a vida na matéria, no mundo material, nos chama a atenção para coisas que não trarão valor espiritual para nós. Podem trazer valor material. E muitas vezes o nosso interesse imediato é nessa questão dos valores materiais. Então não é porque nós desejamos errar, mas é porque não temos observação com relação à lei de Deus. E na pergunta 636, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Todos nós alcançamos ou vemos ou percebemos o bem e o mal da mesma forma? Não. A lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. Então nós pensamos e nós escolhemos aquele lado que não nos trará riquezas espirituais, benefícios espirituais. E muitas vezes, nessa escolha, nós nos ferimos. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade, ou seja, se eu conheço mais do que o meu irmão e eu pratico o mesmo erro que ele, a minha responsabilidade por ter conhecimento é maior do que aquele que não tem conhecimento da lei de amor, da lei de Deus. Então vejamos que não tem nada que é difícil de entendermos. Na verdade, o que é difícil é praticarmos. Porque é difícil, né? Fazer a escolha ou para agora ou para depois, né? Aí depende só de nós. Então a função educativa do mal, a gente pode pensar que o mal não tem função, mas tem. A autoformação pela dor. O escândalo permite que a humanidade sinta os efeitos nocivos de seus próprios atos e compreenda os seus prejuízos. Então, não só no particular, mas no coletivo, porque nós vimos também que é uma questão coletiva, a gente esses prejuízos podem ser alcançados por todos aqueles que estão envolvidos. Não é só quem está praticando o mal, mas aquele que está próximo, mesmo que não tenha nenhuma ação direta com aquele mal. Pode sofrer, por exemplo, uma guerra. Né? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Por quê? Porque as pessoas não têm compreensão da necessidade da natureza. Não se veem como participantes da natureza. Nós
Os seres humanos achamos que somos donos de tudo, porque a nossa razão é maior do que a dos outros seres vivos. E aí nós vamos eliminando, nós vamos destruindo, mas a gente tem que lembrar que a gente pode até destruir, mas antes precisa construir para que possa ter o bem a nos auxiliar. A busca pelo bem, ao sofrer as consequências dos vícios, o espírito ferido acaba por procurar o remédio do bem. Demora, mas a gente chega lá. O nosso despertamento é através dessa dor, deste sofrimento que abala não o nosso corpo físico, mas o nosso espírito. Porque aquilo que nós sentimos no nosso corpo físico já está ferindo o nosso espírito. A extração do bem. Deus utiliza a reação a esses atos para gerar aprendizado, servindo de prova para uns e de correção para outros. Então, por ser justamente a consequência, né, da imperfeição de todos nós vamos aprendendo e despertando espiritualmente através da dor, embora não signifique uma obrigação para todos nós, porque se nós compreendemos o mal que nós somos capazes de causar e estancamos este mal em nós já temos uma vitória sobre o mal. Então, Emmanuel, ele nos apresenta nesse texto uma história onde ele utiliza a metáfora de um pai que quer superproteger o seu filho para justificar a necessidade espiritual das provações e da reencarnação para todos nós, como uma ferramenta de evolução. Então, ele nos fala o seguinte, essa historinha tem duas partes. Uma é a metáfora da superproteção e a outra é a analogia espiritual. Então, ele nos diz assim: um pai, por falso amor, isola totalmente o seu filho do mundo exterior. Então, ele coloca o seu filho numa redoma de vidro para que ele não sofra. Ele não quer que ele seja abalado por nenhum sofrimento. E então ele fica isolado, ele não tem interação com a sociedade, ele não vê nada que acontece no mundo, ele está preso lá no seu cantinho, separado de tudo. Então ele estuda em casa, ele não interage com outras pessoas, ele não participa de dificuldades. O pai fez isso para ele não sofrer. O jovem então cresce em total inocência, mas desenvolve uma inaptidão absoluta para enfrentar a realidade, ou seja, ele não tem ideia daquilo que acontece ao redor dele, fora daquele lugar onde ele está, naquele contexto que ele vive. E quando o pai precisa se ausentar e o filho é forçado a viver em sociedade, ele sofre um doloroso processo de readaptação, enxergando a superproteção do pai como uma crueldade, uma loucura. Então vejamos, aquilo que o pai quis como algo para o seu filho fosse feliz, ele não conseguiu alcançar. Nenhum de nós jamais alcançaria a felicidade dessa forma, né? E ele nos fala então, que a reencarnação, que essa história ilustra por que o espírito precisa encarnar e reencarnar no universo, para desenvolver responsabilidade e aprimorar as suas qualidades. Se nós nos isolarmos do mundo para não vivermos consequências negativas, nós não vamos crescer, nós vamos estar estagnados. E quando nós precisarmos de participar, nós não teremos condições disso, porque nós não nos preparamos intimamente. Então nós estaremos sendo derrotados por nós mesmos, porque não teremos força para vencer os desafios que irão surgir em nossa caminhada. Então, a experiência é justamente a pureza e a ingenuidade naturais não têm valor prático
se não forem transformadas em sabedoria e experiência por meio do trabalho e do esforço próprio. Então, ninguém pode fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer por nós. Nós precisamos observar o meio onde nós vivemos e então entregarmos, né, para o bem, fazermos o bem, trabalharmos para que este progresso esteja em nós e também ao nosso redor. Porque todos aqueles que participam da nossa caminhada conseguirão encontrar este bem como nós desejamos. É importante identificar a origem dos sofrimentos, descobrir por que eles acontecem e somente assim é possível amenizá-los, neutralizá-los ou mesmo impedi-los. Entendendo as causas dos sofrimentos pela lei de causa e efeito, o ser humano esforça-se pela aceitação dos mesmos, resigna-se, não reclama, tampouco se revolta ou desespera, porque sabe que esses males são necessários ao seu progresso moral e espiritual e que ele tem em si as forças necessárias para vencer. Então, Jesus nos lembra, o Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Então, nós precisamos abençoar em nossos caminhos as disciplinas, as provas, que a infinita sabedoria nos acrisola as forças, enrijando-nos o caráter, nos diz Emmanuel. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe do vento. Então, que nós nos preparemos todas as manhãs para vencermos os nossos desafios, seguindo os conselhos, os exemplos do Cristo, porque Ele é o nosso modelo e guia, para que nós tenhamos a certeza de que naquele dia buscamos seguir, cumprir a lei de amor e a lei de Deus. Que Jesus nos abençoe.